Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar ao Senhor essa sexta-feira, consagrar ao Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor, dizer que Deus é bom e que as suas misericórdias duram para sempre, amém? Provados e aprovados. Você sabia que toda provação que você está enfrentando tem um propósito? Você sabia que nada vem em vão, não acontece nada sem permissão de Deus, ou que Deus tenha um propósito em cima disso? Ele pode não ser o causador de tudo isso, mas ele vai pegar todas essas circunstâncias e ele vai mover ela em teu favor, mudando a tua história e te dando um novo rumo para você desatar, crescer, frutificar e multiplicar, em nome de Jesus, amém? Palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, está no livro do Gênesis, capítulo de número 12, dos versos 1 até o verso de número 13, que eu quero ler com você, em nome de Jesus, amém? Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 13, amém? Deus chama Abraão e lhes faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoares e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz mais o Senhor: assim, pois, partiu Abraão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que eles acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estava então os cananeus naquela terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e que lhes apareceu. E moveu-se dali para a montanha do lado do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era muito grande. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e serás que quando os egípcios virem a você, virão e dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-á a mim e a ti, guardará em vida. Dizes: peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma e a alma daqueles que estão comigo, por amor a ti. Deus faz uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa que através de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. O Senhor fala que aqueles que ele abençoasse seriam abençoados, e os que ele amaldiçoasse seriam amaldiçoados. E o Senhor fala: olha, sai-te da tua terra. Ele já tinha uma estabilidade. Uma segurança. Ele seria o sucessor do seu pai, era uma família muito rica, mas Deus faz um chamado na vida de Abraão. E quando Deus faz o chamado na vida de Abraão, ele
é um chamado entrelaçado com uma promessa. Que a promessa era que Deus ia fazer dele uma grande nação. E através dele seria bendita todas as famílias da terra. Então, quando Abraão recebe o chamado, ele não recebe só com a mente, ele não recebe o chamado com a mente egoísta. Ele recebe aquele chamado sabendo que todas as famílias da terra seriam bendita por causa dele. Então, saiba de uma coisa. Você que está aqui me ouvindo nesse dia de hoje, você que está aqui na madrugada, você que está durante o dia, não importa o horário. O que importa é que Deus fez um chamado para você. Deus te chamou. E o que vai suceder a você quanto às bênçãos, não é só você que vai usufruir disso. Muitas outras pessoas serão abençoadas através de você. Por isso, o Senhor te diz nesse dia de hoje, tenha resiliência. Ou seja, fica firme, tá bom? Fica firme, varão. Fica firme, varoa. Não oscile na sua fé. E aí, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus, e vai para essa terra em que o Senhor ali manda ele ir, né? Caminho. Só que não era assim. Abraão saiu lá da terra do seu pai, né? E Pucutu já estava lá em Canaã. Não foi assim. Ele peregrinou. Ele andou. Sabe o que Deus fala para mim dentro dessa mensagem? Tudo tem um propósito, querido. É um processo. Não é, as coisas não são assim como você imagina. Porque Deus me prometeu e está demorando. Deus não demora. É que o caminho é longo mesmo. Você tem que ter paciência. Aprenda a ter um pouco de paciência. E partiu Abraão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi com Eló, o filho do seu irmão. Tomou Abraão sua mulher, seu gado, seus servos, tudo. Saiu de Harã, que havia adquirido em Harã, saiu de Harã para a terra de Canaã. Ele saiu de um local com o propósito de estar em um outro local. Ele tinha uma outra direção a chegar, mas tinha um processo a passar. E no meio desse processo veio as provações. No meio do processo, na vida de Abraão, veio as provações. Olha o que diz aqui. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, verso 5. E Aló, filho do seu irmão, todos os bens que havia adquirido e as almas que eles acrescentaram em Harã, aonde ele estava, aonde ele prosperou, onde ele era rico, poderoso. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo lá. E saiu para irem à terra de Canaã. Ele tinha que ir à terra de Canaã. Era o destino dele, era a terra de Canaã. A origem que ele saiu foi lá de Harã para a terra de Canaã. Só que tem processo. E eu quero que você entenda isso nesse dia de hoje. Tem processo. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém e até o carvalho de Moré, onde estavam os cananeus. Os cananeus moravam naquela terra. Ele veio peregrinando e morava em um canto e habitava em outro canto. E o processo na vida de Abraão, ele foi se prolongando dia após dia. A vida é assim. A vida ela tem os seus processos. Só de você acordar pela manhã, você tem noção que você acordou pela manhã, você vai chegar até o meio do dia, você chega até a tarde, até findar a noite. Você viu que o dia já é um processo. Você tem a sua programação, você segue a sua agenda diária, o que você tem que fazer nesse dia de hoje, você é uma carga horária de trabalho, você tem um momento que você vai para a empresa, você bate o ponto, sabe, o horário do seu almoço, é um processo. Mas todo processo tem um objetivo. O objetivo do processo de Deus na vida de Abraão, da peregrinação de Abraão, era chegar até Canaã. A terra prometida, a terra que Deus estava falando para ele, que Deus daria a descendência dele, que por causa da persistência dele, a provação que ele estava passando, era para que ele fosse aprovado, e tanto é que foi e considerado o pai da fé, para que todos os outros que viessem após ele se assegurassem naquela força que Abraão teve. Abraão tornou-se um carvalho de justiça, digamos assim. Todos que vieram depois dele, quando pensavam em parar, escorava-se ali na sombra, descansava na sombra da fé de Abraão, porque Abraão, ele perseverou. Abraão perseverou. É muito lindo falar da fé de Abraão, da perseverança de Abraão, mas eu quero falar dos processos na vida de Abraão.
Eu quero falar de porque o tempo aqui é muito curtinho, não vai dar para poder falar de todo o processo, mas eu quero falar de um dos processos na vida de Abraão. De tudo que ele teve que enfrentar, e nesse momento dessa peregrinação aqui, que ele saiu de Harã até Canaã, eu quero falar especificamente desse processo aqui. Ele chega na terra dos cananeus, passou ali pela terra de Siquém, aos cavalos de Moré, onde estavam os cananeus. Um homem que tinha sua terra, um homem que tinha os seus bens, um homem que tinha as suas posses, ele teve que habitar numa terra estranha. Foi um processo de Deus na vida dele. Ele teve que se habituar a uma cultura estranha. E quando ele está ali, Deus aparece para ele. E quando Deus aparece para ele, Deus aparece com propósito. O propósito de Deus é suporte. Suporte, porque a tua descendência eu darei esta terra. Suporte. E por que Deus aparece para Abraão ali em Siquém? Porque Abraão estava frustrado, Abraão estava passando por dificuldades, Abraão não estava em um momento bom na vida dele. Aí naquele momento Deus vem e para reforçar a fé dele, fala assim: suporte. Você precisa suportar, Abraão. Essa terra que eu vou dar, Deus queria que ele provasse daquela terra e visse que a terra era muito boa, para que o povo, ele fala assim: eu vou dar a tua descendência, eu darei essa terra. Quando Deus responde, Abraão levanta um altar ali e adora ao Senhor. Quando Deus responde, você quer adorar. Então hoje é um dia de você adorar o Senhor, porque Deus está trazendo resposta para você mediante as suas lutas, mediante as provas que você está passando. E depois que ele ali fica um tempo ali na terra dos cananeus, ali em Siquém, a palavra diz que ele moveu-se dali para as montanhas ao lado do oriente de Betel, armou a sua tenda em Betel, ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Ele entendeu: Deus está comigo nessa jornada, Deus está comigo nesse processo. Por mais que você ache que Deus não está com você nesse processo, Deus está com você nesse processo. Não te preocupes, Deus está com você nesse processo. E ali ficou um tempo ali nas montanhas, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e depois disso caminhou Abraão dali para seguir ainda para o lado do sul. E quando ele vai, a fome é muito grande, muito intensa naquela terra. Ele teve fome naquela terra. Não tinha nada para ele comer. Não tinha nada. Não tinha nada para ele. Não literalmente a comida dele como ser humano, mas todo o rebanho dele estava perecendo, toda a casa dele estava perecendo. Não tinha como cultivar a terra não estava boa. E ali ele é obrigado a descer para o Egito por causa da fome. A fome era muito grande, ele foi obrigado a descer para o Egito. E ali naquela manobra de falar para sua esposa que ela é sua irmã, porque ela era muito bonita, muito formosa, tal, enfim. E ali ele ficou preocupado de que ele fosse morto por causa daquilo. Mas eu quero falar com você nesse dia de hoje a respeito das provações. E eu quero já enfatizar para você, e guardando no seu coração, que toda provação tem um objetivo de aprovação. Deus não tem interesse em te ver sofrer, de jeito nenhum. Ainda que seja difícil, você precisa obedecer. Amém? Você precisa obedecer ao Senhor. Ainda que sejamos obedientes a Deus, não deixamos de ser desafiados por problemas e provações. Foi isso que aconteceu. Abraão não foi infiel ou desobediente. Provação nem sempre é sinônimo de desobediência. Muitas das vezes a provação, ela é um sinônimo de aprovação de Deus para a sua vida. Suporte as suas provações. Suporte o que você tiver de suportar. Passe o que você tiver de passar. Amém? Abraão foi um homem obediente. E a obediência dele não isentou ele de passar pelas dificuldades. Né? Não deixemos de ser desafiados por problemas e provações, porque nós somos obedientes. Abraão, por exemplo, além de enfrentar, primeiro, a esterilidade da sua mulher, segundo, a separação da sua parentela, e terceiro, ele teve que enfrentar a fome. A fome que era grande naquele lugar. A fome era grande e o fez descer para o Egito. Fez ele ir peregrinar em um outro lugar. E quando eu estava estudando um pouco, lendo um pouco, meditando um pouco na palavra, o Senhor trouxe muito ao meu coração
essa reflexão para esse dia de hoje, para essa sexta-feira. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Esse processo que você está passando, essas provações que você está enfrentando, tudo tem um propósito. E tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Você só precisa manter a fé. Você não pode se desesperar de forma nenhuma. Não importa onde Deus tenha que te mover, não importa onde Deus tenha que te conduzir, tenha que te levar, você precisa continuar firme o tempo todo. O verdadeiro cristão precisa saber que as lutas são permissão de Deus. Para quê? Para quê? Para te amadurecer espiritualmente e para trazer um desenvolvimento maior da sua fé. Abraão, quem que é Abraão? Pra gente, Abraão é o pai da fé. Por que Abraão teve que peregrinar? Porque Deus queria trazer na vida de Abraão o amadurecimento espiritual, que é a dependência de Deus, e queria desenvolver nele uma fé genuína. Uma fé genuína. Ao contrário do povo no Egito, Deus mandou maná. Já na vida de Abraão, Deus permitiu que ele peregrinasse, que ele descesse até o Egito, que ele passasse por terra dos cananeus e tudo mais. Deus tem um propósito em cada coisa que você está vivendo. Amém? É no deserto que nós somos preparados para solucionar os nossos problemas. É no deserto que nós somos preparados para evolução de coisas maiores. Deus está te conduzindo nesse deserto para te amadurecer. Quem não é provado, não é aprovado. O fato de você ser uma pessoa obediente, estar passando por prova, não quer dizer que Deus não está com você. Deus tem um propósito no meio de tudo isso que você está vivendo. Imagine aí, já as lutas na vida de Abraão em ter a sua esposa estéril. Imagine aí as lutas na vida de Abraão com a saudade de casa, com a distância de casa. Não está mais com sua parentela. Às vezes Deus te separou da sua parentela e você não sabe o porquê, né? Eu não convivo com a minha parentela. Eu convivo nessa cidade com meu esposo e os meus filhos. Eu não tenho um parente de sangue nessa cidade. Toda a minha parentela, ela está bem longe daqui, a quilômetros e muitos quilômetros de distância. E quando nós desejamos visitar a nossa parentela, falando da minha família, nós temos que economizar financeiramente de 2 a 3 anos para que a gente viaje com toda a nossa família, que é uma família de 6. Então nós sofremos com a ausência, com a distância, com a saudade da nossa família, mas no meu caso eu compreendi de que Deus me trouxe a essa cidade onde eu moro hoje com um propósito de amadurecimento de fé, crescimento espiritual, evolução de espírito, sabe? Todas as áreas da minha vida eu sei que havia um propósito de Deus. Eu sei que tem alguém aqui muito preocupado, muito angustiado, porque está distante, querendo vir embora ou ir embora, tomar uma decisão precipitada. Acalme-se, você ainda está na sua terra de peregrinação. Deus está dizendo para você nesse dia de hoje, arme tenda, o tempo certo vai chegar na sua vida, arme tenda. Não prepare casas sólidas, arme tendas, arme coisas fáceis em que o Senhor pode te transportar daí para lá, porque foi isso que Deus fez na vida de Abraão. Deus transportava Abraão na medida que ele queria. Deus agia na vida de Abraão no propósito dele, e tudo aquilo ali era uma aprovação na vida de Abraão. Era uma aprovação. Mas, olha o que o Senhor diz, Abraão, por tua causa, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo isso para você nesse dia de hoje. Por tua causa, muitas famílias serão benditas nessa terra. Aonde você está, o que você está fazendo, Deus está dizendo, é para você ser uma bênção. Olha, desde que você passe em Canaã, desde que você em Arã, desde que você passe em Betel, em Ai, aonde você estiver, você vai gerar vida, porque você vai abençoar, e todos aqueles que você abençoar serão abençoados. Todos que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Entenda, Abraão, entenda, meu filho. Ei, por tua causa muitos serão abençoados. Ainda que seja difícil, aguente a provação, pois
Ainda que sejamos obedientes a Deus, não deixamos de ser desafiados por problemas e provações. Você pode continuar sendo obediente a Deus, as provações ela vai vir, porque faz parte de todo o processo na vida humana. Abraão, por exemplo, além de enfrentar já tudo que ele precisou, né? Sair de casa, sair de lá, tá? Enfim, ele teve que enfrentar a esterilidade da esposa, ele teve que enfrentar a fome, a peregrinação, morar em tendas. Ele morava em tenda, e ele começou a morar em tenda, habitar em tendas. Talvez você está querendo estabilidade financeira, talvez você está querendo uma coisa aí, digamos assim, certa, mas Deus está dizendo, por enquanto é no incerto. Por enquanto, porque eu tenho um propósito no meio disso. Você está peregrinando, e essa peregrinação, enquanto você não fazer o que eu mandei, Deus não vai tirar. Você precisa ser obediente ao Senhor em tudo, tudo. Quando o Senhor aparece ali a Abraão, na terra dos cananeus, o Senhor aparece porque Abraão estava meio que revoltado com aquela situação. Não era um lugar bom, ele não queria estar naquele lugar. E Deus falou para ele, aguenta a mão. Essa terra aqui, eu vou dar para a tua descendência. Você está passando aqui só para marcar território. Mas, na verdade, a bênção não vai ser para você, vai ser para aqueles que virão após você. Talvez você está passando por lutas agora para Deus abençoar os seus filhos mais tarde. Talvez você está peregrinando em lugares agora que você não está entendendo por quê. Porque Deus quer abençoar os outros que virão após você, depois de você. Então, aguenta aí. Em nome de Jesus, amém? Seja aprovado para ser aprovado. Você está sendo provado para ser aprovado por Deus. E toda aprovação precisa ter a sua aprovação. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa sexta-feira linda. Sexta-feira de jejum, amém? Começamos o jejum hoje às 18 horas. Até o domingo às 18 horas. Você pode deixar aí o seu pedido de oração. Você pode deixar o seu comentário. Nós vamos estar no domingo o dia inteiro na igreja, das 8 da manhã até às 18 horas, em culto itinerante, sem parar, sem intervalo, adorando ao Senhor o dia inteiro. Amém? A consagração do jejum será feita pelo Facebook. Vou deixar a descrição do Facebook aqui no vídeo, né? E você pode entrar e você pode participar também desse jejum em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por você que está aí na terra de peregrinação. Deus quer mudar a sua história. Deus está te provando para você ser aprovado pelo Senhor. Pai de amor, de graça, de misericórdia, Senhor, neste momento, Pai, eu oro por cada vida que me acompanha, cada vida que está aqui, essa pessoa, Senhor, que tem sofrido com distanciamento familiar, essa pessoa que tem sofrido com a esterilidade, Senhor, essa pessoa que tem sofrido, meu Deus, Pai Santo e querido, pela cultura de uma terra estranha, de uma língua estranha, de um povo estranho, essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo com a escassez de alimentos, Senhor, essa pessoa que tem passado pelos processos da vida, Pai, e que ela não tem compreendido, Senhor, que o Senhor tenha dado resposta para ela nesse dia de hoje, que haja essa manifestação do seu poder, graça, poder e unção do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre cada um deles, Pai. Deus ora abençoando todos, liberando a bênção do Senhor sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, eu creio, recebo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido, shalom.